Segundo um levantamento do Instituto Paraná, divulgado nesta quinta-feira, Tarcísio de Freitas é visto como o favorito para suceder Jair Bolsonaro em 2026, caso o ex-presidente fique inelegível. Na pesquisa, 25,8% dos entrevistados disseram crer que o ex-ministro da Infraestrutura e agora governador de São Paulo será o líder da oposição no cenário político nacional. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aparece com 14,3% e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com 9,3%. Antes cético sobre Michele, Jair Bolsonaro disse ontem, em uma reunião do PL Mulher, que descobriu uma veia política na ex-primeira-dama. E aí, Cristiano Oberaldo, será que a gente está colocando o carro na frente dos bois, Oberaldo? É muito cedo para essa discussão ou não? Diante dessa possibilidade cada vez mais real de perda dos direitos políticos de Bolsonaro, é um momento mesmo de se discutir alternativas no campo da direita, Oberaldo? Eu acho que a direita tem que ter uma perspectiva de liderança, né? Se criou um movimento extremamente forte em torno de Jair Bolsonaro, terminado o seu mandato, sem a reeleição, ele começa a lidar com uma série de problemas que todos aqueles que ousaram desafiar o sistema, que se colocaram contra a esquerda, estão lidando com esses problemas. Deltan Dallagnol é o caso mais claro dessa vingança que está em curso. O Lula declarou textualmente que vai se vingar do Moro. E esse é um recado que sai do presidente da República e chega aos ouvidos dos ministros das cortes superiores, dos desembargados, todo mundo que quer ter algum tipo de oportunidade durante este governo no universo do judiciário que depende de indicação do presidente da República, está se movimentando para poder mostrar lealdade, porque hoje as escolhas que se fazem para ocupar lugares na estrutura do judiciário são baseadas naqueles que prestam serviços a quem escolhe. Há desembargadores e juízes agradando governadores, há ministros agradando o presidente da República, e essa é a dinâmica doentia que se criou no Brasil. Mesmo quem já está lá no topo, já está no Supremo Tribunal Federal, quer ter influência na escolha de seus pares, nas indicações para os tribunais, do próprio STJ, porque quer continuar mandando, ampliando o seu espectro de poder. Então, Bolsonaro tem que lidar com isso agora. E a direita não pode ficar sem uma perspectiva de liderança. E essa perspectiva de liderança recai claramente sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Porque veio de uma história junto ou dentro do governo Bolsonaro, foi candidato a governador desafiando uma dinastia do PSDB que existia em São Paulo há 3 décadas. Ganhou o governo e hoje tem na mão um orçamento para investimento maior do que o orçamento da União. Então, se ele colocar em prática um plano de governo competente para que São Paulo se proteja das loucuras do governo federal e ofereça aos empreendedores do Estado condições de continuarem crescendo apesar de tudo e de todos, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele será o grande candidato da direita em 2026. Agora, tem algum benefício para ele assumir isso agora? Eu acho que não. Ele vai fazer o seu trabalho, vai negar que ele será candidato, até porque, claramente, Bolsonaro, até que tenha alguma decisão que o impeça de ser candidato, seria o candidato natural. Então, Tarcísio vai fazer o trabalho dele, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que ele será o grande nome de 2026. Agora, Pavinato, temos mais 3 minutos e meio. Você acha que vai se dar de forma automática? Hã? Isso é bem breve. Né? Perfeito. Mas pode terminar a sua pergunta. Dizia eu que a aritmética... Uma referência ao Chaves também, que você gosta. Estava te perguntando se você acha que vai se dar de forma automática essa transferência de capital político
do ex-presidente Jair Bolsonaro para o sucessor, seja lá quem for. Ele vai herdar o capital político do Bolsonaro, Pavê? Bom, eu vou responder em duas partes. Primeira, a questão que eu já tinha anotado aqui enquanto você nos dava notícia, e eu refletia comigo, né? Uns descobrem veia política, outros praticam política véia, tem véia entrando na política, e esse tipo de notícia sobre pesquisa só serve para trazer problema para alguém honrado que está fazendo alguma coisa nova. A segunda parte, que é respondendo à sua pergunta. Não existe, né, nada de seguro numa afirmação de que alguém, por ter sido revelado por alguém, que este sujeito revelado herde o capital daquele que o revelou. Até mesmo porque nós temos um grande ponto de interrogação sobre a figura do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos um grande ponto de interrogação porque, a depender do direito, do que é jurídico, ele não seria condenado a ponto de se tornar inelegível. Isso partindo do pressuposto que nós somos um Estado de direito, que nós temos um ordenamento jurídico e que ele é respeitado. Uma vez que a realidade se impõe, fica esse ponto de interrogação, o que já atrapalha, porque não sendo Bolsonaro tornado inelegível, ele seria o único nome a ter o capital que ele tem. Não adiantaria ele transferir para outro. Agora, ele, não tornado inelegível, se fizesse uma chapa, e isso eu tenho como um jogo quase que infalível no tabuleiro atual da política brasileira. Uma chapa Jair e Michele Bolsonaro seria uma chapa imbatível para 2026. Terceiro, se Jair Bolsonaro se torna inelegível, ainda tem o fator Michele, mas também tem o fator filhos. Então falar que Tarcísio de Freitas vai herdar esse capital é muito prematuro. De maneira que, fosse eu Tarcísio de Freitas, continuaria a fazer o meu bom trabalho em São Paulo, aliás, um excelente trabalho que ele tem feito em São Paulo, não se afete com essas pesquisas e diga o que todo paulista gostaria de ouvir, que vai continuar a ser